Você já se pegou reclamando de coisas que, na verdade, fazem parte essencial da sua vida? Talvez do trabalho que te cansa, da família que exige tanto de você, ou até das responsabilidades do dia a dia que parecem nunca ter fim. Agora imagine por um instante, e se tudo isso sumisse? Tudo aquilo que você constantemente reclama simplesmente desaparecesse da sua vida como um sopro? Essa ideia pode parecer distante, mas ela carrega um alerta profundo. Às vezes, reclamamos tanto que esquecemos que essas coisas, essas pessoas, são as peças que sustentam a nossa caminhada. Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre o impacto das palavras que saem da sua boca. A reclamação, quando constante, não só desgasta quem está ao seu redor, mas também envenena o seu próprio coração. É como um eco que se multiplica, criando barreiras entre você e a verdadeira paz que Deus deseja para a sua vida. Já notou como é fácil apontar o que está errado? Parece que reclamar virou o idioma mais falado, um hábito quase automático, como se as nossas dificuldades fossem mais importantes que as bênçãos que nos rodeiam. Mas o que está por trás dessa insatisfação? Talvez seja a rotina que te consome, a falta de reconhecimento pelas suas lutas, ou até mesmo a dor de carregar fardos que ninguém parece ver. Ainda assim, ao reclamar constantemente, você fecha os olhos para o essencial. Cada queixa é como um tijolo que constrói um muro, separando você da gratidão, da alegria e muitas vezes da própria presença de Deus. E se hoje fosse o dia em que você decidisse mudar essa perspectiva? Imagine a sua vida sem aquilo que você mais reclama. Imagine abrir os olhos pela manhã e não encontrar mais aquela pessoa que, apesar de irritar você, sempre esteve ao seu lado. Ou voltar para casa e não ter mais aquele lar que você julgava tão imperfeito. Como seria sentir o vazio deixado por tudo aquilo que você não soube valorizar? Talvez, nesse momento, você perceba que cada detalhe pelo qual você reclama carrega uma oportunidade de crescimento, de amor e, acima de tudo, de gratidão. A verdade é que, muitas vezes, não percebemos o valor das coisas até que elas nos sejam tiradas. E isso é uma realidade dura, mas necessária de encarar. Reclamar não transforma a situação, não cura as dores e definitivamente não traz solução. Pelo contrário, alimenta uma insatisfação que cresce como um câncer espiritual. E ainda que você não perceba agora, essa atitude pode afastar as bênçãos que Deus colocou ao seu redor. Seja sincero consigo mesmo. Quantas vezes você já reclamou de algo ou alguém que, na verdade, é essencial para a sua vida? Quantas vezes você deixou de ver o esforço, o cuidado e até mesmo o amor escondido nos gestos mais simples porque estava tão ocupado focando no que parecia errado? Talvez seja a hora de abrir os olhos e o coração para enxergar as coisas de um jeito novo, antes que seja tarde demais. Essa reflexão não é apenas sobre mudar palavras, mas transformar a maneira como você enxerga o mundo. Porque quando você escolhe olhar além das falhas e imperfeições, descobre que a vida é muito mais rica, muito mais cheia de significado do que você imaginava. Talvez a mudança que você procura não esteja lá fora, mas dentro de você. As palavras que usamos carregam um poder imenso. Elas podem construir ou destruir, fortalecer ou enfraquecer, aproximar ou afastar. E quando se trata de reclamação, esse poder, muitas vezes, é subestimado. O ato de reclamar parece algo inofensivo, até mesmo trivial, mas sua influência vai muito além do que imaginamos. Cada vez que você reclama, algo dentro de você e ao seu redor é transformado. Mas será que essa transformação é positiva? Reclamar constantemente é como lançar sementes de insatisfação no solo fértil da sua mente e do seu coração.
Aos poucos, essas sementes crescem e os frutos que elas produzem são amargos: descontentamento, frustração e muitas vezes ingratidão. A reclamação cria uma lente que distorce a realidade, tornando tudo ao seu redor mais pesado e mais difícil de suportar. Quando você se deixa levar por esse hábito, perde a habilidade de reconhecer e valorizar o que realmente importa. Você já notou como a reclamação contamina o ambiente? Em casa, no trabalho ou até mesmo entre amigos, uma única queixa pode espalhar um clima de negatividade. É como uma faísca que inicia um incêndio. O problema não está apenas em expressar descontentamento, mas em permitir que ele se torne a sua linguagem principal. Reclamar é fácil, mas o custo é alto. Quanto mais você reclama, mais reforça dentro de si a ideia de que nada é suficiente, de que nada é bom o bastante. Além disso, a reclamação impacta diretamente a sua relação com Deus. Quando você reclama, é como se dissesse ao Criador que o que Ele te deu não é suficiente. Em Filipenses capítulo 2, versículo 14, encontramos uma orientação clara. Façam tudo sem murmurações nem discussões. Esse versículo não é apenas um mandamento, mas um convite para viver de forma mais leve e mais conectada com a vontade divina. O ato de reclamar também afeta a sua saúde emocional e espiritual. Você já percebeu como se sente depois de passar o dia reclamando? O peso da insatisfação se acumula e a alegria se torna algo distante. Reclamar é como carregar uma mochila cheia de pedras, adicionando mais peso a cada murmuração. E o pior é que, muitas vezes, nem nos damos conta de que somos nós mesmos que colocamos essas pedras ali. Mas não é só isso. Quando você reclama, você influencia quem está ao seu redor. As suas palavras têm o poder de moldar o ambiente e impactar as pessoas. Uma criança que cresce em um ambiente cheio de reclamações, por exemplo, pode aprender a enxergar a vida sob a mesma ótica negativa. Da mesma forma, um colega de trabalho ou um amigo pode ser desencorajado pelas suas queixas, criando um ciclo de insatisfação que se espalha. Por outro lado, quando você escolhe mudar o foco e transformar a reclamação em gratidão, tudo começa a mudar. As palavras que antes espalhavam insatisfação passam a ser fontes de encorajamento e alegria. O seu coração se abre para enxergar as bênçãos que antes eram invisíveis. Isso não significa ignorar os problemas ou fingir que tudo está perfeito, mas sim escolher uma postura diferente, que constrói ao invés de destruir. A decisão de abandonar a reclamação é mais do que uma escolha de palavras, é uma escolha de vida. É um compromisso de usar a sua voz para trazer luz, paz e esperança, em vez de trevas e desânimo. Afinal, as palavras que saem da sua boca são como sementes. O que você está plantando? Agora imagine por um instante. Tudo o que você reclama desaparece. O trânsito que você tanto detesta sumiu. A rotina exaustiva do trabalho também não está mais lá. A casa cheia de vozes, a bagunça dos filhos ou até aquele vizinho que te incomoda. Silêncio absoluto. Esse cenário hipotético pode parecer um alívio no início, mas com o tempo revela algo assustador: o vazio deixado por aquilo que um dia sustentou o seu cotidiano. Pense em uma mesa posta para um jantar. Se você tira os ingredientes básicos, o que resta? Apenas um espaço vazio, incapaz de alimentar ou acolher. A vida é parecida. As dificuldades e imperfeições que enfrentamos são como temperos que dão sabor à existência, mesmo quando parecem amargos no início. Ao reclamar constantemente dessas situações, deixamos de perceber o propósito que elas cumprem. Imagine chegar em casa e não encontrar mais aquele ambiente que parecia tão comum. O que antes era motivo de queixa, a desordem, as cobranças, os pedidos de atenção, agora é apenas silêncio.
aquela cadeira vazia, aquele quarto sem ninguém, trazem uma sensação de ausência que nenhuma palavra pode descrever. Nesse momento você perceberia que aquilo que mais incomodava também era uma das maiores provas de que você estava cercado de vida. Esse exercício de imaginar a ausência das coisas que hoje parecem um peso nos leva a um ponto crucial: o arrependimento tardio. Muitos só percebem o valor de algo quando ele já não está mais ali. Isso se aplica não apenas a objetos ou circunstâncias, mas principalmente às pessoas. Quantas vezes reclamamos de um pai ou mãe exigente sem reconhecer o cuidado por trás das cobranças? Ou dos amigos que insistem em puxar conversas sem perceber o quanto nos valorizam? Quando essas pessoas se vão, ficamos apenas com o eco do que poderia ter sido dito ou feito. No âmbito espiritual, a ausência também nos ensina lições profundas. Quando afastamos Deus com a nossa insatisfação, quando deixamos de buscar sua presença por nos fixarmos em reclamações, o vazio espiritual se instala. E o que perdemos nesse afastamento é o alicerce que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Ao refletir sobre a possibilidade de perder tudo aquilo que você hoje critica, o coração começa a abrir espaço para a gratidão. A vida, com todos os seus desafios, é um presente. Os erros, as falhas e até mesmo as dificuldades que enfrentamos são ferramentas que nos moldam, nos tornam mais fortes e mais conscientes de quem somos e do propósito que temos aqui. Por isso, antes de reclamar mais uma vez sobre algo ou alguém, pare por um momento, imagine a ausência e se pergunte: o que isso significa para mim? Essa resposta pode transformar a maneira como você enxerga cada detalhe da sua vida. O vazio que você evitará, escolhendo valorizar, será substituído por uma plenitude que só a gratidão pode trazer. A insatisfação parece algo natural. É quase instintivo reclamar quando algo não acontece como esperamos. Mas você já parou para pensar de onde vem essa inclinação? O hábito de reclamar muitas vezes não está ligado às circunstâncias externas, mas às condições do nosso coração. Essa origem interna é mais profunda do que imaginamos e revela muito sobre como enxergamos a nós mesmos, os outros e a vida que Deus nos deu. A comparação é um dos pilares da insatisfação. Vivemos em um mundo onde as redes sociais, as vitrines e as histórias que nos cercam criam uma imagem idealizada de como as coisas deveriam ser. Sempre há alguém que parece ter uma vida mais fácil, um emprego melhor ou relacionamentos mais harmoniosos. Quando olhamos para essas realidades, esquecemos que são apenas fragmentos cuidadosamente escolhidos e não a história completa. Esse ato de comparar abre a porta para a ingratidão, porque passamos a medir nossa vida com uma régua distorcida. Outro aspecto é o desejo por controle. Muitas vezes reclamamos porque as coisas não seguem o caminho que traçamos. Queremos ter domínio sobre os eventos, as pessoas e até mesmo o tempo. Quando algo foge ao planejado, nos frustramos e expressamos essa frustração em forma de queixas. Mas a verdade é que a vida está fora do nosso controle e isso não é algo ruim. Confiar no plano de Deus é uma maneira de aliviar esse fardo. Mas essa confiança exige entrega, algo que nem sempre estamos dispostos a fazer. Além disso, existe o peso das expectativas irreais. Muitas vezes, esperamos que os outros supram nossas necessidades emocionais, que as circunstâncias sejam sempre perfeitas ou que a vida nunca nos traga dificuldades. Quando essas expectativas não são atendidas, e raramente são, nos sentimos decepcionados. A reclamação, então, se torna uma forma de expressar essa decepção, mas ela apenas reforça o ciclo de insatisfação. Na Bíblia, vemos um exemplo claro disso com o povo de Israel no deserto.
Apesar de serem libertos da escravidão e de testemunharem milagres, como o mar se abrindo e o maná caindo do céu, eles reclamavam constantemente. O desejo por algo melhor cegava os olhos deles para o que já possuíam: liberdade, provisão divina e a presença constante de Deus. Esse comportamento não é distante do nosso. Muitas vezes reclamamos daquilo que temos, sem perceber que já estamos vivendo um milagre. Por trás de tudo isso está o coração humano, que tende a se esquecer das bênçãos e a se apegar ao que falta. A insatisfação, então, não é apenas um reflexo de circunstâncias difíceis, mas um estado do coração que precisa ser transformado. Essa transformação começa com a decisão de olhar para a vida com uma perspectiva diferente, menos focada no que está errado e mais atenta ao que é bom, ao que edifica e ao que Deus tem feito. Ao compreender a origem da insatisfação, percebemos que reclamar não resolve nada. Em vez disso, somos convidados a mudar nosso interior, alinhando nosso coração à gratidão e à confiança no plano divino. Quando aceitamos esse convite, a insatisfação perde o poder de nos dominar e começamos a ver a vida como ela realmente é, um presente precioso. Mudar a perspectiva da reclamação para a gratidão não é apenas uma troca de palavras, mas um movimento interno que transforma a maneira como enxergamos o mundo e a nós mesmos. Essa mudança, no entanto, exige prática, consciência e, acima de tudo, intenção. É um ato que começa com pequenos ajustes no olhar e se expande para uma postura de vida mais leve e conectada com o que realmente importa. O primeiro passo para essa transformação é reconhecer a reclamação como ela é, um hábito nocivo. Para isso, é essencial observar seus próprios pensamentos e palavras. Quando você começa a identificar os momentos em que reclama, consegue perceber os gatilhos que levam a esse comportamento. Esses gatilhos podem ser situações, pessoas ou até mesmo emoções mal resolvidas. Reconhecer é sempre o início da mudança. A partir dessa conscientização, a chave está em substituir a reclamação por gratidão. Em vez de se queixar de algo, pergunte-se: o que eu posso aprender nessa situação? Essa prática parece simples, mas exige esforço constante. A gratidão, diferente da reclamação, é intencional. Ela não surge automaticamente. É necessário buscá-la ativamente, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Por exemplo, ao enfrentar um dia difícil no trabalho, é fácil reclamar do cansaço ou das demandas excessivas. Mas, e se você parar e refletir sobre o privilégio de ter um emprego que sustenta sua casa, que oferece aprendizado e que contribui para a sua jornada? Esse pensamento não elimina o cansaço, mas traz uma perspectiva mais ampla e menos pesada para a experiência. Outro aspecto fundamental é aprender a valorizar as pequenas coisas. Muitas vezes, a reclamação nasce da nossa incapacidade de enxergar o extraordinário no comum. A rotina, que é tão facilmente alvo de queixas, é, na verdade, um campo fértil para a gratidão. Acordar em um lar seguro, ter comida à mesa, ouvir a risada de alguém que você ama, tudo isso são bênçãos que muitas vezes passam despercebidas no meio da correria. Quando você escolhe expressar gratidão, seja em palavras ou ações, essa atitude impacta quem está ao seu redor. Um simples obrigado pode transformar o dia de alguém, assim como um elogio sincero pode fortalecer um relacionamento. Essa mudança não apenas eleva o ambiente, mas também cria um ciclo virtuoso, onde a gratidão gera mais gratidão. A Bíblia nos ensina a importância dessa prática. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, encontramos: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Esse chamado nos lembra que a gratidão não depende das circunstâncias, mas é uma decisão de reconhecer a soberania de Deus em todos os momentos. Quando você escolhe agradecer em vez de reclamar, abandona o peso das insatisfações e abre espaço para a leveza de uma vida vivida com propósito e contentamento. E se hoje fosse o dia em que você escolhesse enxergar sua vida com outros olhos? Não como uma coleção de problemas e desafios, mas como um cenário repleto de oportunidades para crescer, aprender e agradecer. Não é fácil mudar a forma como pensamos, mas é nesse esforço que encontramos a paz que tanto buscamos. Reclamar parece natural, mas a gratidão é o que verdadeiramente nos liberta. Talvez você sinta o peso de muitas situações, e isso é compreensível. Todos enfrentamos lutas que parecem grandes demais, mas a grande pergunta é: será que, mesmo em meio às dificuldades, você consegue identificar as bênçãos que ainda estão ao seu redor? Será que consegue perceber que aquilo que hoje parece imperfeito está te moldando, te fortalecendo e te levando para mais perto de Deus? Este é o momento de deixar as reclamações de lado e abrir o coração para algo maior. Um momento para pedir a Deus que renove a sua visão, para que você possa enxergar além das aparências e encontrar a verdadeira paz que vem dele. Feche os olhos, respire fundo e permita que esta oração seja o início de uma transformação no seu interior. Vamos orar juntos? Aproxime-se de Deus com o coração aberto e deixe que Ele faça nova todas as coisas. Senhor amado, aqui estamos diante da Tua presença, com o coração humilde e a mente aberta, prontos para ouvir a Tua voz e permitir que ela transforme nossas vidas. Hoje, queremos colocar diante de Ti todas as nossas reclamações, as murmurações que muitas vezes saem dos nossos lábios sem que percebamos o impacto que tem em nós e nos outros ao nosso redor. Reconhecemos que, em meio às nossas dificuldades, muitas vezes esquecemos de enxergar o quanto somos abençoados. Perdemos de vista o Teu cuidado diário, a Tua provisão constante e as pessoas que colocaste em nossas vidas para nos apoiar, nos amar e caminhar ao nosso lado. Hoje, queremos pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nos concentramos no que nos falta e deixamos de valorizar o que já temos. Ajuda-nos a transformar nossos pensamentos e palavras. Ensina-nos a trocar as reclamações pela gratidão, a ver nas dificuldades uma oportunidade de crescer e a confiar em Teus planos, mesmo quando não os entendemos completamente. Tu és o Deus que transforma desertos em jardins, que traz alegria em meio à dor e que nos dá forças para continuar, mesmo quando nos sentimos fracos. Pai, que os nossos olhos sejam abertos para enxergar as bênçãos escondidas nas coisas mais simples. Que possamos encontrar beleza na rotina, alegria nas pequenas conquistas e paz em Tua presença. Ajuda-nos a valorizar as pessoas ao nosso redor, reconhecendo que cada uma delas é um presente Teu, mesmo com suas falhas e imperfeições. Pedimos que o Senhor tire de nossos corações toda raiz de insatisfação, toda comparação que nos rouba a alegria e toda expectativa irreal que nos impede de viver plenamente o presente. Que, em vez disso, o Senhor plante em nós um espírito de gratidão, de contentamento e de confiança em Ti. Senhor, que a nossa vida reflita a Tua luz. Que as nossas palavras sejam fontes de encorajamento e não de desânimo. Que, ao invés de reclamar, possamos usar a nossa voz para louvar o Teu nome, para agradecer pelo que temos e para declarar a Tua bondade, mesmo nas tempestades. Queremos ser instrumentos da Tua paz, da Tua alegria e do Teu amor neste mundo. Por fim, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie todos os dias, nos lembrando de olhar para o alto, para Ti, que és a fonte de toda a nossa força. Obrigado por nos ouvir, por nos amar
e por nunca desistir de nós. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua presença em cada detalhe. Nós te entregamos tudo isso com gratidão em nome de Jesus. Amém. Após essa oração, fica no ar uma sensação de que Deus nos convida a um olhar mais atento, mais grato e mais cheio de amor pelas coisas que Ele nos entrega todos os dias. Talvez este seja o momento perfeito para você refletir sobre aquilo que precisa transformar dentro de si. É hora de valorizar mais, reclamar menos e permitir que o Senhor renove sua visão para enxergar o propósito nas situações que você vive. Se essa mensagem falou com você, que tal considerar se inscrever no canal e deixar o like? Assim, você nos ajuda a continuar trazendo palavras que edificam e alimentam a fé. Também queremos ouvir de você. Deixe nos comentários uma frase simples como "Eu escolho agradecer" para marcar este momento e compartilhar sua decisão com outros que passarão por aqui. E para você que deseja se aprofundar mais em sua caminhada com Deus, saiba que temos um material especial esperando por você. No primeiro comentário fixado, você encontrará algo que pode transformar sua rotina de fé e trazer um propósito renovado para os seus dias. Um recurso que ajudará a fortalecer sua conexão com Deus e a construir semanas cheias de oração, reflexão e propósito. Não deixe de conferir e permitir que essa ferramenta inspire seu ano inteiro. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima.